Boa noite a todos vocês, irmãos, queridos, aqueles que eu conheço mais ou menos, boa noite também. E aos que eu não conheço, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E como o William pediu para falar um pouco da minha vida, e basicamente sou convertido aos 16 anos de idade, 16 para 17 anos, já estou com 64, então tem alguns anos já nessa jornada, né? E na área profissional sempre trabalhei em duas indústrias automobilísticas lá em São Paulo. Foram 27 anos da minha vida ali, até que o Senhor nos chamou para o serviço de tempo integral, desde o ano de 97, quando nós estamos assim, lidando com grande prazer no trabalho do Evangelho. Tenho 3 filhos, a minha filha Suelen, o do meio é o William, o único com os quais nós temos 2 netinhos, né? A Alice e agora o Guilherme. E também tem um filho caçula, que está comigo em São Paulo, é o único que permanece lá. Eu sou de São Bernardo do Campo, não sou nascido lá, sou nascido na região de Minas Gerais, mas criado aqui em São Paulo, cidade de São Bernardo do Campo. Desde os meus 10 anos de idade já estou por aqui, né? Naquela cidade. E nos reunimos na igreja dos irmãos lá em Jardim IP. E ali nós estamos servindo ao nosso Deus nessa obra gloriosa e também bendita, né? Se algum outro detalhe depois você desejar saber, a gente pode compartilhar também. Quero agradecer ao convite para estar aqui com vocês essa noite. Espero que o tempo da nossa meditação seja de grande valor para você, como tem sido para mim. O nosso assunto vai ser extraído com base nesse assunto, que são aquelas lições, né, do povo de Deus saindo do Egito, indo em direção a uma terra que o Senhor havia lhes prometido, a terra de Canaã. E nós vamos abrir aí, os que tiverem a sua Bíblia em mãos, por gentileza, queira abrir comigo aí, em capítulo 14 do livro do Êxodo. Capítulo 14 do livro do Êxodo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14 também. Êxodo 14, versículo 1 até o versículo 14. Pode projetar outra parte para mim. Como você tem notado aí, nesta exposição, nós vamos ver aqui, através desse conteúdo do livro aqui, que mostra essa trajetória desse povo de Deus, andando pelo deserto, a fim de, pelo menos, ver a possibilidade de verificar 4 lições que nós vamos encontrar aqui. Lições que nos ajudam na nossa própria caminhada com Deus, né? Nós saímos do mundo mal, você acabou de cantar aí, conheci o mundo mal, nós saímos desse mundo mal pela fé no Senhor Jesus. Nós saímos como escravos que éramos desse mundo mal, não só o mundo mal, mas o mundo inimigo de Deus. Nós saímos desse mundo e também temos uma trajetória. Nós não somos, como disse o apóstolo Paulo, alguém nesse mundo aqui cuja residência, o paradeiro final de nós como crentes no Senhor Jesus não é esse mundo aqui. Nós caminhamos também para um descanso eterno junto com o nosso Salvador Jesus Cristo. E o mesmo nos falou lá em João, né? Que nós estamos neste mundo, você tem a sua vida aqui nesse mundo, eu tenho a minha vida aqui nesse mundo, a minha vida física, mas é aqui nesse mundo que nós começamos essa caminhada. Pela fé, nós começamos essa trajetória, pela fé, passando por esse mundo aqui, como o povo de Israel lá saindo do Egito, semelhantemente nós também saímos como seguidores de Cristo
Jesus passando por esse mundo, né, para aquele encontro final e derradeiro com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos numa trajetória neste mundo aqui, né? Mas nós não somos do mundo, como diz Jesus nos Evangelhos. João capítulo 17, ele falou isso. Nós estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, porque nós somos de Cristo. Nós somos comprados por Cristo, nós somos alcançados por Cristo, e agora nós servimos a Cristo. Eu não sei se todos que estão aqui esta noite têm esse entendimento, têm essa segurança. Gente, não é pertencer a uma igreja, não é fazer parte de uma igreja, é pertencer a Cristo, é seguir a Cristo. Ter uma igreja local, como vocês têm aqui, eu tenho lá em São Paulo, é uma coisa desta vida aqui. Todavia, em cada localidade que nós estamos, sempre devemos lembrar que nós não fazemos parte de igreja pura e tão somente porque não levantamos uma bandeira denominacional como igreja. Não defendemos isto. Nós defendemos o Evangelho, nós pregamos a mensagem da redenção, e eu não tenho certeza se cada um de nós que está aqui nesta noite tem esse entendimento e tem esta firmeza, que você pertence ao Senhor Jesus, que você já creu no Senhor Jesus e que você segue a Cristo Jesus. Se você não tem isto, o primeiro passo nessa trajetória de vida espiritual começa crendo, começa se arrependendo, começa colocando-se aos cuidados do Senhor Jesus. Há aqueles que já têm esta fé, há aqueles que já têm esse entendimento. Nessa noite, nosso desejo é examinar rapidamente essas 4 lições que nós aprendemos com o povo de Israel lá no deserto, para nos ajudar também na nossa caminhada aqui com Cristo Jesus. Então vamos ler rapidamente aí esses 14 versículos. Eu quero pedir a gentileza daqueles que puderem de ficarem em pé para ler comigo. Assim você vai mudar um pouquinho a sua posição aí na cadeira, né? Mudar a posição é sempre bom e fica mais fácil depois para o estudo. No versículo 14, no versículo 1 do capítulo 14, nós lemos assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor, veja bem a ênfase, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, apressadamente, né? Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram
ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ainda que estamos de pé, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela leitura tão profunda e tão proveitosa desse livro sagrado. Que os nossos corações e a nossa vida venham ser examinados pelo Senhor. Que esse tempo aqui juntos seja um tempo para que a nossa fé possa ser uma fé bem definida, onde cada um de nós possamos saber com íntima certeza de que nós somos de Cristo Jesus, de que nós estamos seguindo a Cristo Jesus, de que nós caminhamos neste mundo àquele lugar que, sem dúvida, Ele nos levará. Ainda que seja por um caminho estreito, um caminho apertado e difícil de ele se conduzir. Todavia, um caminho pelo qual não caminhamos sozinhos, pois o Senhor caminha conosco. Nós te louvamos, ó Pai, nesta noite pelos irmãos aqui reunidos e esperamos no Senhor que estas lições venham fortalecer a nossa fé e o nosso ânimo e despertar em nós o desejo de seguir o nosso Salvador. Dá-nos a tua bênção, ó Pai, como cremos que a teremos, pois oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se. Como eu tenho comentado assim rapidamente com vocês no início, quando me apresentei um pouco, eu nasci num lar cristão. Eu já vim dentro de um ambiente já onde meus pais já eram crentes no Senhor Jesus e toda a minha formação e a formação dos meus irmãos já foi dentro desse ambiente, nesta carreira cristã. E particularmente após a minha conversão, após entender que Jesus Cristo é Senhor, após compreender o propósito da sua morte, o seu significado para a minha pessoa e definir-me como um discípulo de Cristo Jesus, nessa trajetória de vida que eu também tenho ao longo desses anos, servindo a Cristo como meu Senhor, eu tenho aprendido algumas lições. E lições que são extraídas da palavra de Deus. Se a nossa fé, se a nossa caminhada com Deus é uma caminhada que não encontrar na palavra de Deus um fundamento, não tem valor. Não siga uma filosofia, não siga um pensamento religioso, não siga nada que não encontre primeiramente uma base nas Escrituras. O que eu creio, o que eu prego e o que eu faço para o meu Senhor parte da palavra de Deus. Uma das lições que nós aprendemos, meus irmãos, e eu tenho aprendido ao longo da minha vida, é que andar com Deus nem sempre é saber como Ele age. Nem sempre sabemos como Ele age. Você olhou aí no versículo 2, a ordem que Deus dá a esse povo? Veja bem, ler a palavra de Deus nem sempre é ler rapidamente a palavra. É gastar um tempo analisando o que foi lido.
observando o que nós temos lido. Senão não existe proveito para nós. E no versículo 2, observe comigo. O Senhor Deus falando por intermédio de Moisés a um povo que acaba de sair do Egito. Um povo que tem a promessa de Deus de ser levado para uma terra, cuja terra eles ouviram que era uma boa terra, uma terra de leite, uma terra de mel. E eles estão saindo de uma situação de escravos e agora estão adentrando o deserto. E imediatamente eles vão aprender na trajetória quantos anos caminharam pelo deserto. Começa com quá e termina com enta, né? 40 anos caminharam pelo deserto. Mas já imediatamente o Senhor vai ensinar lições proveitosas que serviram para eles e servem para nós em todos os tempos. Caminhar com Deus, meus queridos, nem sempre é entender como Ele age. Veja bem, no versículo 2, fala aos filhos de Israel que façam o quê? Quando você tem a promessa de Deus para sair de um lugar de escravidão, no caso deles o Egito, se dirigirem para um lugar que o Senhor lhes daria, qual seria o nosso maior desejo? Jamais seria retroceder. Seria avançar. Irmãos, na nossa vida nós aprendemos. Embora nós temos esse entendimento de que quantos de nós gosta de voltar para trás? Quantos de nós gosta de retroceder na vida? Nosso ideal é sempre avançar, sempre crescer. Mas às vezes Deus faz isso conosco. Retroceder em vez de avançar. E eu tenho colocado ali, né, depois da letrinha A ali, que é no mínimo essa ordem, retroceder em vez de avançar, é no mínimo uma ordem sem sentido. Aparentemente. Aparentemente. Andar com Deus é praticar pela fé obediência a qualquer custo. E eu vou dizer uma coisa por experiência própria. Obedecer não é fácil, não. Eu ainda me lembro do tempo que eu era bem novo, ainda entre 8 e 9 anos de idade, a minha mãe mandando me fazer certas coisas. Eu sempre tinha um hábito que antes de obedecer ao que ela mandava, eu fazia uma pergunta. Vinha uma ordem e a gente fazia a pergunta. E a pergunta sempre era, por quê? Por que eu e não meu irmão? Por que agora e não outra hora? Sempre a gente tinha uma pergunta. E eu lembro que chegou uma época que a minha mãe ficou tão irritada com as minhas perguntas que certa vez ela disse para mim assim, olha, faz o que eu te mando e guarda o que você sabe. Deus nunca vai falar assim para nós. Mas caminhar com Deus significa muitas vezes retroceder, voltar atrás. Caminhar com Deus significa muitas vezes, para esse povo aqui e para nós, certas situações da nossa vida, onde aparentemente as coisas não encaixam, onde aparentemente as coisas não fazem sentido. A gente espera uma direção, a gente espera certa orientação. A gente vive nessa expectativa, mas o Senhor entra na nossa vida. E o Senhor muitas vezes interfere nos planos da nossa vida, Ele muda a direção. E muitas vezes nós queremos avançar, mas o Senhor está mandando para voltar, está mandando para retroceder. E você olha assim e diz assim, mas eu não entendo. Eu não entendo.
Retroceder não é fácil. Avançar, sim, mas retroceder não. Porque nem sempre nós sabemos como Deus age. Ter a Cristo como Salvador, segundo as Escrituras, é entregar a nossa vida porque Ele a comprou. Ela não nos pertence mais. Ela é de Cristo. E a vida tal como ela é agora, como disse o apóstolo Paulo, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Significa aceitar o comando de Deus? Significa aceitar a direção de Deus? Significa praticar obediência a qualquer custo. Obediência a qualquer custo. Significa entregar-se, né? Como eu coloquei, significa se entregar e tudo entregar, sem ele antes nada nos explicar. Gostou disso? Você concorda com isso? Você aprecia isto? Você entende isto? Significa se entregar aos cuidados de Deus. Significa colocar-se como pessoa nas mãos desse Deus. Significa pegar tudo que você tem, tudo que eu tenho, você, sua família, seus filhos, e colocar tudo nas mãos do nosso Deus, entregando tudo a Deus, sem que Ele antes nada nos explique. Gostaria que você lesse esse texto de Hebreus, capítulo 11, porque, como eu disse, as nossas bases são bases que encontramos na palavra de Deus, não são ideias minhas, não são conceitos meus, não são conceitos da religião, não são conceitos da doutrina pessoal, são conceitos da palavra de Deus. Porque foi isso que Deus fez com a vida desse homem. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 8, falando de Abraão. Quem foi Abraão? Quem foi Abraão? Oi? O pai da fé. O pai da fé. Nosso pai. E aqui diz o versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, você encontra isso lá no livro do Gênesis, capítulo 12, capítulo 13, dali para frente você vai encontrar isso. Abraão, quando chamado, chamado por quem? Chamado por Deus. Foi Deus que chamou a Abraão, assim como nós também devemos entender que nós somos chamados por Deus, para servir a Deus, para caminhar junto com Deus. E Abraão foi chamado para andar com Deus, para caminhar com Deus. E então diz assim, quando chamado por Deus, obedeceu. Obediência em primeiro lugar. Caminhar com Deus é ter condições de obedecer a Deus acima de toda e qualquer coisa. Então, quando chamado, obedeceu. Agora veja bem. A fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu como? Partiu sem saber para onde ia. Não partiu sozinho. Versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, seus 2 filhos, herdeiros com ele da mesma promessa. Eu pergunto, se você é Abraão, você já tem 2 filhos, e Deus fala para você, olha, você vai sair do Brasil e vai para a China. Você já está sabendo para onde vai. E aí lá você vai servir a Deus com a sua família e vai gastar a sua vida lá. É uma coisa, você já sai sabendo para onde vai. Abraão não. Abraão recebeu o chamado de Deus. E ele obedeceu a Deus, colocando não só ele, como eu disse ali, a sua própria pessoa, seu próprio futuro,
a sua própria segurança pessoal, mas também colocando toda a integridade, toda a necessidade, colocando tudo aos cuidados de Deus. Sem saber aonde estava indo. Sem saber aonde estava indo. Não por acaso, ele é chamado nas Escrituras o pai da fé. Será que nós temos essa mesma compreensão? Será que nós temos essa mesma disposição? Obedecer a Deus, sem Ele antes nada nos explicar. Deus queira que sim. Porque nem sempre vamos saber como Ele age em nossas vidas. Porque Deus também nem sempre nos dá com antecedência. Eu coloco esta expressão aí, com antecedência, entre vírgulas. Abraão não soube com antecedência os detalhes para os firmes passos da sua obediência para com Deus. Ele não soube. Você vai dizer assim, não, mas é um caso isolado nas Escrituras. Deus fez isso só com ele. Não é um princípio. Poderia mostrar outros textos, mas eu quero mostrar mais um. Daniel capítulo 3. Eu não tenho todo o tempo para fazer uma leitura a fim de você entender todo o conteúdo do capítulo 3. Mas basicamente aqui nós temos um rei e essas pessoas das quais é do povo de Deus estão agora sob o comando, sob a autoridade desse rei. E esse rei, Nabucodonosor, ele fez uma estátua e as nações ali escutou dele o seguinte, olha, quando vocês ouvirem todo tipo de música, instrumentos musicais, vocês param tudo aonde vocês estiverem e no mesmo momento vocês vão se dobrar e vão se curvar à estátua que eu levantei. Porque aquele que assim não o fizer, será eliminado. Na terra estranha, na terra desse homem, agora sob a pressão dele, ele fez isto. E havia 3 homens de Deus ali na Babilônia, que sendo servo de Deus, eles se recusaram a fazer isto. E não fizeram. Por não fazer, sempre tem os delatores, né? Alguém foi lá e dedurou para o rei, olha, aqueles 3 lá, ó, ele não faz caso. Eles não obedecem. E eles foram chamados a comparecer perante o rei. Versículo 14, acompanha aí comigo. Então, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 nomes não são os nomes verdadeiros. Esses nomes foram nomes que eles receberam lá. Os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos colocou esses nomes neles. Então ele disse que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Uma pergunta direta do próprio Deus, do próprio rei. E aí, versículo 15, agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Uma segunda chance. O rei está dando. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Agora veja bem o desafio. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Eu não sei o que cada um de nós responderia nessa situação. Mas veja a resposta que eles deram. Versículo 16, né?
Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Veja bem, eu gosto dessa expressão, que eu vivo num mundo onde certo evangelho, que não é o evangelho que eu comungo com ele, diz que ordena a Deus, que ele exige de Deus, que ele não aceita de Deus. Não é isso que eu creio. Eu creio no evangelho onde o meu desejo, a minha vontade é submissa à vontade do meu Deus. Não é eu que ordeno ao meu Deus, é ele que ordena a mim. Não é eu que exijo de Deus, é ele que exige de mim. Olha as palavras desses 3 homens ao rei. Eles já começam dizendo, olha, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, você já parou para pensar que o nosso Deus tem vontade própria? O Deus que você crê, ou que diz que crê, é o mesmo que eles também criam nessa época. E esse Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. Ele é soberano, ele é Senhor das nossas vidas. E aqui esses homens estão dizendo, se o nosso Deus a quem servimos quer, Deus tem vontade própria. Se ele quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Esta é a fé que eles têm em Deus. Só que nem sempre se sabe como Deus age. Eles não sabiam. Mesmo não sabendo, eles dizem o seguinte, olha, nossa fé é firme nesse Deus. Ainda que eu não sei como Deus vai fazer e o que vai fazer. Mas uma coisa eu sei, nós não vamos abrir mão da nossa fé. Versículo 18, se não, ou seja, se o nosso Deus não quer. Versículo 18, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você falar isso na cara do rei? Não deu outra, né? Então, eles despertaram a fúria do rei. Se você depois ficou curioso, você continua lendo em casa o desfecho. Porque 7 vezes mais do que o costume, aquela fornalha foi aquecida, porque Deus não livrou-os de entrar na fornalha. Mas há um ponto que o rei olhou para dentro da fornalha e ele, estupefato, ele olhando dentro da fornalha, ele diz assim, não lançamos 3? Eu, porém, vejo 4. E o aspecto do quarto é semelhante aos deuses. Se eu não sei como Deus age, eu sempre sei que Ele age comigo, porque nunca me desampara. Você vai olhar isso no capítulo e você vai encontrar. Versículo 24. Olha só. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, não mais atados, mas soltos. Gente, eles estavam dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, além do que era o costume. Que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Se você procura um lugar para passear, normalmente você procura onde? A dizer que vocês não gostam de passear. Então, gente, onde vocês procuram para passear? No bosque, na praia, no shopping, muitas vezes por aqui, nesse calor de Ribeirão Preto. Mas nunca dentro de uma fornalha. Quem já passeou aqui dentro de uma fornalha?
Quando nós caminhamos com Deus, muitas vezes Ele nos leva na nossa vida pessoal a certas situações difíceis, onde as coisas esquentam para valer e fervem. Mas uma coisa eu tenho aprendido na minha vida com Deus: eu nunca quero estar num lugar onde Deus não possa entrar junto comigo. Eu vejo muitas pessoas falando que são evangélicas, mas os lugares onde andam, pessoas com as quais se relacionam, e o modo de vida com que eles manifestam, seguramente, eu vejo que o Senhor não está nessas coisas. Servir a Deus é estar com Deus aonde Ele pode estar conosco. Se Ele nos quer numa fornalha, Ele nos colocará numa fornalha. Mas Ele não nos deixará lá só. Ele estará lá conosco. Porque o quarto, diz aqui o texto, é semelhante ao Filho dos Deuses. Eu tenho colocado uma frase ali que diz assim: olha, crer para entender. E não entender para crer. Esse versículo de João, capítulo 11, é um versículo que é extraído da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus já chegou na boca do túmulo, já era de quantos dias? 4 dias. E ele chegou na boca do túmulo, versículo 38 do Evangelho de João, capítulo 11, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma enorme pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque o defunto já é alguém sepultado há 4 dias. Se fosse conosco, a gente diria: Marta, contra a outra que eu não sei. Então, veja bem, o que Jesus falou para ela. Respondeu-lhe Jesus, versículo 40, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Andar com Deus, caminhar com Deus, servir a Deus é primeiro crer, para depois entender. Nem sempre sabemos como Deus age. Primeiro é crer, para depois entender. Não ter que entender antes, para decidir se vai crer. Se creres, é um ato individual de confiança na palavra, por fé, no momento presente. Se creres, Jesus colocou isso. Se creres, verás. Está lembrado daquela situação com Tomé? Porque viste, crestes? Porque Tomé falou: se eu não ver, se eu não pôr o dedo, se eu não tocar, de modo nenhum acreditarei. O Senhor Jesus entrou ali depois e falou com ele: olha, vê aqui o sinal dos cravos, põe a tua mão no meu lado, veja que sou eu mesmo, disse o Senhor Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente. Imediatamente Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor acrescentou: porque você me viu, você creu. A ordem não é esta. A ordem normal das coisas com Deus não é ver para crer. É crer sem ver, para depois você ver. Verás é uma confirmação desse ato de fé que nós depositamos no Senhor no presente. Nós veremos a sua confirmação
no futuro. Ele diz aqui no versículo 10, se creres, verás. Tem esse outro versículo de João aí, você não precisa abrir, eu já escrevi ele para ganhar um tempo, que está escrito assim, se alguém quiser fazer a vontade do Senhor, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Pode projetar a outra frase. É a mesma coisa, olha o que o versículo está dizendo. Se alguém quiser fazer, o verbo no presente. Se alguém quiser fazer, o segundo verbo é no futuro. Conhecerá. Então é fazer agora para conhecer no futuro. A ordem é fazer para conhecer e não conhecer para fazer. Eu creio no Senhor para entender. Ainda que eu não entendo, ainda que eu não compreenda, o Senhor falou, eu creio. O Senhor pregou, eu acredito, ainda que eu não entenda o que o Senhor pregou. Porque haverá um momento que eu vou conhecer, eu vou entender, eu vou compreender o que Ele faz por mim. Crer é fundamental. Se creres, verás a glória de Deus. Muito bem, irmão, pode mudar aí. Um segundo ponto, eu acho que nós vamos ficar só com 2 pontos por causa do nosso tempo, né, que já está indo embora. Um segundo ponto que eu gostaria de avaliar com vocês, lá de Êxodo 14. O primeiro ponto foi, nem sempre nós sabemos como Deus age. O Senhor mandou retroceder, quando na verdade a vontade era avançar. Uma segunda lição que eu tenho lá, na minha caminhada com Deus é, somente Deus avalia com segurança, né, a nossa condição de modo confiável. Somente Deus avalia a nossa situação de vida. O povo estava lá no deserto. E o Senhor mandou eles retrocederem. E eles retrocederam. E se acamparam ali, junto ao mar. E o versículo 3 diz, então Faraó dirá dos filhos de Israel, o que ele iria dizer, vendo essa situação a respeito do povo? Ele iria dizer o seguinte, eles estão desorientados na terra. Há uma versão que diz que eles estavam embaraçados, né, estavam laçados no deserto. Estavam perdidos, estavam desorientados. E a segunda lição que eu vejo aqui é que somente Deus avalia a nossa condição de vida de modo confiável. Estou colocando ali que eles estão desorientados na terra. Esta leitura de Faraó, o versículo 3 disse assim, então Faraó dirá dos filhos de Israel, a conclusão que Deus leva é uma leitura equivocada, é uma leitura errada que Faraó fez. Faraó viu o povo desorientado e ele está concluindo através de uma situação que foi provocada por Deus. E quando ele viu aquilo, ele mordeu uma isca. Ele caiu numa cilada, porque Deus preparou isso para ele. Porque foi o Senhor que mandou o povo voltar. Foi o Senhor que colocou o povo de frente do Mar Vermelho e deixou eles numa posição que aparentemente não tinha saída. Aparentemente eles estão presos numa situação porque atrás está o deserto e na frente tem o mar. Aparentemente eles estão numa situação que não tem saída. E quantas vezes, irmãos, Deus coloca a gente em certas situações na nossa vida pessoal com Ele, que você olha a sua situação e diz assim, não existe saída. O faraó olhou isso daí e falou, são presa fácil. Estão desorientados, estão perdidos lá. Mas foi uma leitura errada que ele fez porque o Senhor Deus provocou essa situação nele. Por favor, outra frase. Também
Uma situação que é resultado de uma superficial avaliação que foi induzida pelos fatos. O faraó olhou, ele foi induzido a analisar daquele jeito. O Senhor Deus induziu ele a pensar daquela forma. E também foi uma avaliação que ele fez da condição do povo de Israel de maneira superficial. Eu estou citando ali um versículo 24 do Evangelho de João, lá no capítulo 7, que diz assim, Jesus falando, depois você confere João 7, 24. Ele diz assim, não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Ninguém por si só é suficientemente capaz de interpretar a condição do momento em que nós vivemos. Porque existem certos elementos que na superfície, no exato momento, você não enxerga. Faraó não sabia das coisas do versículo 4 lá. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus está usando o seu povo. Deus está usando a condição da trajetória daquele povo no deserto para trazer uma lição sobre um povo maior, que era o Egito. E esses detalhes eles não tinham. É muito perigoso quando Deus nos coloca em certa situação na nossa vida, na nossa caminhada com Deus aqui nesse mundo. Onde muitas vezes a gente olha na superfície e você diz assim, não existe saída. Não tem alternativa. Mas isso é um perigo. Porque essa outra frase que eu tenho colocado aqui, muitas vezes, é um problema para nós. Porque às vezes, também nós somos alvo da leitura equivocada de outros. Quantas vezes pessoas olhando a nossa vida, as dificuldades da nossa vida, os problemas da nossa vida, a condição, às vezes, muito difícil da nossa vida. As pessoas fazem uma leitura superficial da nossa vida e eles chegam a conclusões equivocadas. Ô, meus irmãos, eu não estou pregando para vocês teoria, não. Eu não estou ensinando nada para vocês que eu mesmo não tenho vivido ela na minha vida. Está aqui a minha esposa e o meu filho, ele sabe muito bem disso. Eu passei uma época da minha vida, 4 anos desempregado, eu só tinha a minha filha mais velha e o William era novinho. Nos anos 80, finalzinho dos anos 80. Eu perdi o meu emprego na Ford. Fiquei 4 anos desempregado. Passei os maiores apuros. E tudo que é lícito a um homem fazer para conseguir a manutenção da família, eu fiz naquela época. Nada dava certo. Nada dava certo. Depois de alguns anos, um irmão veio a mim e falou assim, Nilo, confessa o teu pecado. Eu disse, o quê? Confessa o seu pecado. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, porque Deus está apertando na sua vida todos esses anos, você deve ter algum pecado na sua vida escondido. E a mão de Deus está pesando sobre você. Eu disse assim, mas eu tenho aprendido na palavra de Deus que Deus se serve das nossas vidas e muitas vezes Ele nos coloca em situações de aperto, como colocou Israel aqui, colocou a minha vida numa situação de aperto. Eu não entendo o que Ele está fazendo, mas eu estou sob os cuidados dele. Ele falou, não. Eu falei, não, mas a Bíblia diz, os 3 companheiros de Daniel não entraram numa fornalha, eles não entraram no fogo. Ele disse assim, mas Deus nem sempre coloca a pessoa no fogo como tem colocado a sua vida por tanto tempo. Confessa o teu pecado.
Eu disse para ele, Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Convido você a orar comigo para ver se eu tenho que confessar um pecado. A primeira coisa que eu tenho que ter é consciência do pecado. Se eu tenho que confessar um pecado, a primeira coisa que eu tenho que ter é convicção do meu pecado. Eu pequei contra o meu Deus. Como é que eu vou confessar uma coisa ao meu Deus que você vê na minha vida e eu mesmo não vejo? É fruto de uma leitura equivocada, porque as pessoas olham a nossa vida, vê as dificuldades da nossa vida, eles fazem uma leitura, e a leitura que eles fazem é uma leitura errada. Pô, irmãos, quantas vezes isso dói na nossa vida? As pessoas estão olhando, estão caminhando conosco, estão vendo a nossa luta, mas eles fazem uma leitura superficial. O Senhor Jesus falou, não julgueis pelas aparências. E as pessoas nos julgam pelas coisas que eles conseguem ver, mas há fatos que nem sempre nós conseguimos ver. Não só uma leitura equivocada de outro, mas até nós mesmos. Quantas e quantas vezes eu mesmo, diante do meu Deus, não entendendo nada, eu fiz uma leitura errada da minha vida. Eu mesmo, olhando e analisando os fatos da minha vida, cheguei a uma conclusão equivocada das coisas que Deus estava fazendo na minha vida. Sabe, eu aprendi que somente Deus avalia a nossa vida com segurança. Assim como foi com Israel. A nossa momentânea condição com o nosso Deus. Como é maravilhoso, como é importante, para que você e eu possamos caminhar seguindo como Deus espera que nós venhamos a segui-lo. Nós temos pelo menos consciência dessas duas lições que eu quero deixar para vocês essa noite, ao terminar aqui. Nem sempre Deus nos mostra como Ele age. E a segunda lição, somente Deus avalia com segurança a condição da nossa vida. Que Deus nos ajude e que vos abençoe, para que ao andarem com Ele, vocês possam crescer na sua fé e firmar-se nessa trajetória, porque eu tenho certeza de que se alguma coisa dignifica, se alguma coisa glorifica o nome do nosso Deus, não é o louvor que você cantou aqui, não é as palavras bonitas que eu possa ter falado aqui, algum pensamento que tenha te impressionado, não é isso que glorifica o nosso Deus. Glorifica o nosso Deus é a nossa fé. Glorifica o nosso Deus é a nossa confiança, é a nossa dependência, é a nossa obediência a Ele, de forma incondicional. Amém.